Brasil 1, Paraguai 0. Podemos ver aí a primeira vitória do Carlos Ancelotti na seleção brasileira. Administrando um time aí que estava num declínio aí, moral, num declínio de jogadas. E aí podemos ver essa primeira vitória aí do novo técnico da seleção. Ele acertou na escalação, acertou no posicionamento, na formação tática aí dos jogadores em campo. 4-4-2, já é famoso na seleção brasileira, porque você tem uma defesa mais robusta ali e uma saída melhor no meio de campo. No primeiro jogo contra o Equador, ele jogou com 4-3-3, fez uma tática diferente ali. Funcionou muito bem assim, mais na questão da defesa, mas no meio do campo ali ficou muito vago o time. Acertou em alguns volantes ali que segurou no primeiro jogo contra o Equador. No segundo jogo agora contra o Paraguai fez uma tática mais ofensiva, porque o 4-4-2 possibilita aí as saídas para o ataque, sem deixar a defesa, né, ali muito sem jogadores. Foi uma boa tática para ele. Trocou alguns jogadores que não entraram no primeiro momento, mas entraram no segundo tempo. Também não tiveram grandes momentos, porque o jogo também teve alguns pontos que ficaram bloqueados, o tempo não ficou corrido, não teve muito lance no segundo momento, mas para esses jogos ele acertou a formação tática do jogador, fez algumas diferenças aí entre um jogo e o outro, formação tática. Isso aí foi muito positivo para a seleção brasileira. E outra coisa também é a troca de jogadores, as substituições também foram positivas. Aí. Agora, para o próximo jogo contra o Chile, o Brasil poderia apostar no 3-5-2. Por que no 3-5-2? 3 zagueiros, 5 no meio, 2 volantes, 2 ponta, um centroavante ali, 2 atacantes. Então esses 5 no meio ali, para fechar o meio de campo, acho que o Brasil deveria explorar essa formação tática. Por quê? Você tem os 3 zagueiros ali, os 2 volantes, né, que a função deles é tanto fazer o bloqueio das saídas de bola do time adversário, e você tem os 2 pontos na laterais e o centroavante no meio. Então, na prática, você teria os 2 atacantes e mais um que ficaria um pouco ali trabalhando ali nessa área mais central. Então você teria 3, né, 2 mais à frente, um pouquinho mais recuado, e no meio do campo você sempre manteria ali essa posição de 4 ali, com esse centroavante indo e voltando ali para poder ajudar a fechar o meio, né? E com os 3 zagueiros, um dos 3 zagueiros, mas em relação ao que está no meio ali, central, para fazer o avanço também no meio de campo. Então, na prática, você sempre manteria ali uma posição de 4, 5, 6, até 6 jogadores ali no meio, fechando o meio. Isso possibilitaria para a seleção brasileira uma tática diferenciada para deixar o time ainda mais ofensivo. Então, como que poderia ser feito isso aí? Poderia ser feito no primeiro tempo, os 45 primeiro tempo, o 4-4-2, né, que já é da seleção brasileira, essa formação tática.
e no segundo tempo já entrar com duas substituições, e para fazer essa nova formação tática, o 3-5-2, porque fecharia mais o meio, deixaria o time adversário mais recuado, e aí haveria mais possibilidades de ataque da nossa seleção. Então essa seria uma boa opção para o Brasil surpreender os seus adversários, aproveitando, né, essa disponibilidade do novo técnico em fazer mudanças preliminares, aproveitando que o Brasil também já está classificado para as Copas, aproveitar os próximos jogos aí para estudar algumas formações táticas e substituições dos players. Alguns começando no primeiro tempo e o outro já no início do segundo tempo, já iniciando com duas trocas. E aí uma delas agora para o próximo jogo poderia ser a posição do Neymar. Ele entraria no segundo tempo, porque ele entraria descansado com a visão do primeiro tempo. Mas aí que tá, nessa formação de 3-5-2, ia favorecer muito o estilo de jogo que ele tem, né? Ia favorecer muito, mas também teria a opção desses dois pontas para poder jogar ali, lançar a bola para ele, para que ele pudesse fazer essa diferença ali. E também uma liberdade aí que o técnico deu, dos jogadores poderem estar fazendo troca de posições, deixando eles em mais liberdades ali para poder trabalhar um pouco mais na esquerda, um pouco mais à direita, recuar, um pouco avançar, deixou essa mais liberdade e não trabalhar de uma forma fixa nas linhas táticas, como vinha, né, anteriormente. O Brasil vinha sempre nessa marcação de manter as suas linhas, suas posições. Aí o técnico deixou eles um pouco mais à vontade. Outra coisa também que eu acho negativo é dos atacantes ficarem sempre voltando na posição de defesa. Isso aí cansa os atacantes. E na hora que precisa de fazer uma corrida para o ataque, eles já vão estar cansados, não vão conseguir chegar na bola, não vão dar aquele gás que poderia. Então eles voltariam menos até ali no meio do campo, os dois atacantes, e aí retornaria mais o centroavante. Deixaria o centroavante com essa obrigação de voltar mais, porque ele ia trabalhar mais no meio ali, então não estaria tão cansado. Em alguns momentos sim fazer a troca, essa liberdade de posição ali, mas não sempre também. Se você ficar os 45 minutos do tempo sempre trocando ali, você acaba ficando meio bagunçado também, e cansa também. Isso aí atrapalha um pouco. Em alguns momentos, alguns lances, os jogadores em campo conversarem, trocas de olhares, e aí eles arrumar alguma maneira aí de se posicionarem, de fazerem a troca, porque tem momentos no jogo que ele está mais corrido, tem momentos no jogo que ele está mais com a bola parada, só nos toques aí. E aí seria uma boa opção para a seleção brasileira fazer essas melhorias, aproveitando que esse novo técnico veio da Europa com vários títulos, né, que já tem tempo no futebol e que ele vem trazendo essa nova formação, né, esse novo espírito para o Brasil, resgatando, né, a paixão que o brasileiro tem pela sua seleção e aproveitando a liberdade que ele dá para os jogadores. Se os jogadores, os players, né, que nós temos, né, entender o que o técnico está fazendo, poderemos ver uma seleção ainda melhor que no passado. Porque nós temos o passado como referência. Nós temos bons jogadores que jogam na Europa,
que joga aí em times grandes, né, com muitos investimentos, né, com gramado, campo, tudo melhor que no passado, podemos ver um jogo, que o jogo é coletivo, tem os momentos individuais ali, que nós gostamos de ver quando o jogador dá uma caneta, dá um chapéuzinho, dá um drible com ênfase. Então nós gostamos de ver isso aí. Nós gostamos de ver o toque de bola e essas individualidades que vão acontecendo durante o momento, mas não em todo momento. Então precisa os jogadores entender isso aí e chamar a responsabilidade quando precisa partir para cima, quando precisa tocar a bola, quando tem a oportunidade e achar que um lance é favorável ele fazer um drible, fazer isso aí e não ficar toda hora procurando as laterais, porque o erro da seleção brasileira é toda hora querer chegar dentro da pequena área, fazer com que o jogador entre com o pé e bola junto para dentro do gol. Isso aí está atrapalhando demais a seleção brasileira a marcar os gols. Então nós precisamos que os atacantes entendam. Chegou próximo da área, da grande área, e tiver a oportunidade para chutar, chute. Chute para o gol. Né? Chute a bola para o gol. Se vai bater na trave, se o goleiro vai espalmar, o importante é que você fez a jogada e ali teve um momento de chutar, chute. Não fique esperando. Chute rasteirinha. Não importa se o chute vai sair bonito, se o chute não vai sair da forma que você gostaria, mas chute. Chegou na grande área ali, próximo da grande área, viu opção para fazer o lance, faça o lance. Se der para tocar para o companheiro, se você vê naquele momento ali que o companheiro do seu time está próximo a você e está numa melhor posição, toque a bola para ele, não seja fominha. Mas se você viu ali um lance que dá para chutar, né, e tentar marcar o gol, chute a bola. Porque o que nós vemos aqui, fica 90 minutos, toca a bola, chega, vai para as laterais, para a linha de fundo, quer chegar na pequena área ali, que é dificílimo, porque daí o time já recuou ali, então fica mais difícil, tem mais jogadores ali para você entrar, né, com o lance próximo ao gol para chutar, fica cada vez mais difícil. Então pegou a bola no meio de campo, fez o lance, tocou ali, mudou de posição, aproveitou o companheiro ali que está mais próximo ali, tem menos marcação, chegou na grande área ali, abriu ali, chuta. Então nós estamos perdendo muito nisso aí. Não estão chutando para o gol, estão só no toque. O toque é importante, você, né, construindo as jogadas é importante. Mas você ficar 45 minutos só tocando, para poder chegar com a bola e o pé e o corpo dentro do gol, isso aí não sei de onde que eles tiraram isso aí. Chegou próximo à grande área, chuta para o gol. Centroavantes, não tenham medo, chute. Porque o centroavante parece que tem na cabeça que ele só precisa defender as saídas dos atacantes, não é isso. O centroavante tem a função fundamental de fazer o bloqueio das saídas dos atacantes do time adversário, mas também chutar para o gol ali, porque enquanto os zagueiros estão marcando os atacantes do centroavante, ele tem muitas vezes o campo aberto ali para chutar. E às vezes numa espalmada do goleiro, o atacante pode aproveitar aquela espalmada ali, a bola na trave, e marcar o lance e fazer o gol. Então a seleção brasileira precisa chutar mais. Eu vou dar ênfase nisso aqui. Chegou próximo, a grande área, chute para o gol. Porque numa espalmada, às vezes no lance ali, numa cabeçada do zagueiro ali, pode aproveitar esse relance aí,
O atacante pode fazer uma bicicleta, um voleio, alguma coisa, alguma criatividade ali que ele pode achar naquele momento ali para poder rebater de novo para o gol. Então estamos perdendo nisso aí. Nós brasileiros, queremos ver uma seleção mais atuante, mais ofensiva, com toques de bola, com lances individuais, mas queremos ver chute para o gol, chute mais, né? Às vezes em 45 minutos chuta 4 vezes em 45 minutos, até menos. Não, tem que ter no mínimo em 45 minutos. No primeiro momento, no primeiro tempo. No mínimo, pelo menos uns 10 chutes a gol, no mínimo. Então, volantes, chutem mais a bola em direção ao gol. Não importa se o chute vai sair bicuda, trivela, não importa. Volantes, chutem para o gol. E pontas que estão mais nas laterais, né? Não queira chegar até a linha do escanteio ali para poder lançar para a área ali, não. Você tá correndo na lateral ali, antes de chegar na linha do escanteio, já cruza essa bola. Ou recua ela próxima à grande área, de frente com o gol, alguém que está chegando ali, que é geralmente é o volante, é o centroavante. Então cruza ela de uma direção contrária. E aí nesse lance em direção retornado, a bola retornando, o cara vem e chuta para o gol. Não precisa chegar lá na grande área e cruzar lá na pequena área para o cara dar a cabeçada, fazendo um falso escanteio. Né? Fazendo um falso escanteio, sempre está acontecendo isso e muitas vezes está perdendo a bola por causa disso aí. E levando o contra-ataque. Então essas pequenas mudanças que estão acontecendo e as análises que estão sendo feitas aí, né, na internet, pelo Brasil todo, acendeu de volta essa paixão e queremos ver a Copa, os jogos do Brasil mais vezes, né, se possível, além dos jogos oficiais, o novo técnico poder fazer alguns jogos nesse intervalo aí com times aqui do Brasil. Pega uma cidade aí, não precisa ser uma cidade conhecida, um time conhecido, né? Aqui você tem grandes regiões aí que tem grandes, né? Pega aí da série B, da série C, pega um time aí, põe o time da seleção brasileira para, né, para fazer esses ajustes. Temos aí, foi dito aí que também tem 70 nomes para testar, 70 nomes. Quantos times não daria esses 70 aí? São 11 em campo, goleiro mais 10 na linha, são 11 com 70, quantos times não daria para fazer da seleção brasileira? Então, aproveitar isso aí, pega esses caras aí, um time de alguma cidade aí pode aproveitar aí aqui, pode aproveitar no estado de São Paulo, que tem bastante time, e alguns times aí do Nordeste que estão fazendo uma boa atuação aí, pega e faz um extra jogo, e esses nomes que ainda não testaram na seleção, pega, monta um time e testa com esses times da Série B que estão aí fazendo um grande momento. Alguns times aí também que foram para a Série A, que já não estão mais disputando campeonato, faz um extra jogo com esses caras. E daí você vai peneirando, extraindo os melhores jogadores com presença, jogadores que trabalham em equipe e que também sabem trabalhar individualmente dentro do campo. Faz esses extra jogos, né? E aí tem grandes estados aí que são poucos usados, que lá em 2014 foram feitos para a Copa vários estádios e muitos deles são poucos usados. Aproveite isso aí.
Marca extra jogos para testar esses 70 aí que foram ditos. Que tem 70 nomes aí para ser testado na seleção brasileira. Né? De repente ele descobre outros nomes aí futuramente para poder jogar na seleção, porque na seleção brasileira tem que ser cara comprometido, né? Pessoas que sabem trabalhar em grupo, coletivamente, individualmente, e aí faz extra jogos para testar esse jogador, porque se for só esperar jogos oficiais não vai dar tempo de testar todos. Então eu apostaria nisso aí, extra jogos. Tem os 2 jogos que são oficiais, né? E nesse intervalo de tempo aí fazer alguns jogos. Fazer uns 2 ou 3 jogos aí para testar esses nomes. Para poder chegar o ano que vem e já para poder já iniciar o ano que vem, em 2026, com os nomes já certos para poder dar tempo para chegar na Copa, treiná-los, porque a desculpa do momento é que não dá tempo. Como é que não dá tempo se o cara já é um jogador profissional? Já joga em campeonato. Como é que não dá tempo? Não é possível que o cara não tenha noção de jogo. 2 treinos já é suficiente para um cara profissional. Não está ensinando garotada a jogar bola. Né? Já são pessoas adultas que já jogam já em times e que já tem experiência. Não tem nenhum moleque para poder ensinar a jogar bola. Então 2 ou 3 jogos aí, 2, 3 treinos já dá suficientemente para o cara já trabalhar em grupo ali. E técnico hoje tem. Hoje podemos dizer que depois do Zagallo tem técnico. O Zagallo foi um grande técnico da seleção que nos trouxe a taça. Um cara que sabia trabalhar com equipes. E hoje nós novamente temos um técnico, né, campeão na Europa, que pode fazer isso aí. Então o Brasil deve apostar em algumas táticas diferentes. Essa troca aí que o Carlos Ancelotti fez aí acontecer já no início do segundo tempo, já iniciar com pelo menos 2 trocas, não esperar muito tempo para trocar os outros jogadores, porque senão não dá tempo. Tem muitas jogadas que ficam paradas e aí não dá tempo do cara jogar, né? Aí pro cara jogar tem que ter pelo menos uns 20 minutos, né? Pra bola chegar nele, para construir um lance. Tem que ter pelo menos uns 20 minutos. Então já iniciaria com 2 trocas. E uma delas seria o Neymar entrando no segundo tempo, já no começo do segundo tempo. E mais um ali na frente, tiraria, sairia um de trás da defesa e colocaria um no meio para fazer esse papel de 3-5-2 para o segundo tempo. Então apostaria nessa movimentação tática e jogadores para poder surpreender os adversários e fazer jogos extras para testar esses outros nomes que o Brasil tem a disponibilidade aí. Eu acredito que tem muito mais pelo Brasil, porque times que estão vindo para a Série A, fazendo um grande momento, e aproveitar nesses times aí, fazer a seleção de alguns jogadores, né, e fazer extra jogos. Esse é o segredo, né? E aproveitando algumas cidades é para poder incendiar mais aí a paixão pelo esporte que o brasileiro tem, né? E descobrir novas revelações, porque o Brasil carece de renovar esse futebol. E temos jogador para isso aí. Temos jogador, temos um passado para poder aprender. Temos um passado recente, né? Um país com vários títulos, o país com mais títulos mundiais é a seleção brasileira. E também o país que mais participou de Copa do Mundo, né? Está passando por uma fase ruim, está tendo algumas mudanças para melhorar, precisa melhorar ainda mais. A CBF
precisa fazer um trabalho com as regiões do país para poder descobrir novos talentos, porque futebol é arte, é show, né? É uma empresa, tudo bem que é uma empresa, vai ter o seu comércio ali, as suas vendas, tudo bem, isso aí também faz parte. Mas o que está vendendo, o esporte está vendendo? O esporte está vendendo a alegria de assistir um jogo, né? De incentivar a galera a ir para os estádios, a comprar os seus produtos. Então o jogador tem que dar show, tem que saber jogar coletivamente, individualmente. Então a CBF precisa fazer um trabalho nas regiões para poder incentivar nas bases aí a descoberta de novos talentos. Aí hoje nós temos a internet, né? Antigamente não tinha como o cara registrar ali o seu jogo. Muitos talentos ficaram para trás, não conseguiram. Pessoas que tinham sonho de ser jogador não conseguiram entrar em algum time, não foram chamados porque não tinha como revelar o seu talento. E hoje nós temos a internet ao nosso favor, então vamos usar essa ferramenta aí. E a CBF precisa incentivar o esporte por todo o Brasil, porque o Brasil é um país grande, continental, com vários estádios, vários campos espalhados aí pelo território nacional. Então a CBF precisa fazer um trabalho aí com as cidades, com as regiões, para a descoberta de novos talentos. Então fica aí essa minha análise para o próximo jogo aí. Aproveitar já aí que já tem um pessoal aí bacana aí. Aproveitar para falar também que acertou nesse jogo do Paraguai aí, na formação tática, na trocas dos jogadores de segundo momento, e entender isso aí. Alguns jogadores são para o segundo momento, alguns jogadores são para o segundo tempo. Mudar um pouco a forma tática, continuar nessa vibe, nessa linha de raciocínio, né? Os atacantes entender realmente sua função, não ficar muito ali voltando muito na defesa, porque não toda hora, voltasse algumas vezes, mas não toda hora, porque senão atrapalha um pouco na parte ofensiva. E aproveitar este momento para poder alavancar aí de volta, né? Fazer a seleção grande novamente. Obrigado aí por assistir essa minha resenha. Deixe nos comentários aí o que você achou e qual que seria a tática melhor para nossa seleção brasileira brilhar novamente e trazer a Taça Hexa 2026.
gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!